Você que curte um bom filme de ação, não pode deixar de curtir essa dica que o Séries em Série está trazendo hoje para você. A gente está falando de Army of Thieves, ou Exército de Ladrões, já no aportuguesado. E é um filme que está totalmente ligado com Army of the Dead, que é o filme do Zack Snyder. Mas será que Army of Thieves, ou o Exército de Ladrões, se conseguiu ter uma conexão muito forte realmente com esse filme? Será que funcionou ser um filme que precede Army of the Dead? É isso que a gente vai entender no vídeo de hoje. Depois da vinheta, solta a vinheta aí, Brunão! Fala, meus amigos do canal Séries em Série, eu sou o Vinícius Saboia e hoje a gente chega para falar de Exército de Ladrões, Invasão Europa. Um filme de Matthias Weinfruger, sei lá falar o nome desse cara, mas que chega com uma ideia muito forte de ter uma ação bacana, muita emoção e eu vou te falar, uma ligação com um outro filme que saiu antes, num tempo depois. Bem arriscado essa combinação. Mas você já sabe, se o filme tem ação, suspense, mistério, é um filmaço que você com certeza vai querer assistir, já deixa logo o like aqui nesse vídeo, que é uma dica top para você colocar na sua lista, e se inscreve aqui no Séries em Série. Toda semana a gente tem trazido dicas muito tops para vocês colocarem na sua lista. A dica de hoje, Army of Thieves, ou Exército de Ladrões, que a gente vai começar falando da sinopse desse filmaço. Em Exército de Ladrões, a vida do bancário Ludwig Dieter passa por uma grande reviravolta. Isso acontece exatamente quando uma mulher muito misteriosa resolve recrutar o Ludwig para fazer parte de um dos maiores bandos de assaltos a cofres mundialmente conhecidos. E agora, Ludwig Dieter acaba se vendo numa grande enrascada, já que ele está sendo, junto com essa nova gangue dele, procurados mundialmente pela polícia internacional, e além disso, ele está indo muito atrás dos sonhos dele, que sempre foram de conhecer alguns cofres muito famosos e ser o responsável por arrombar esses cofres, ou seja, uma vitória pessoal para ele em cima desses cofres, que é um grande desafio. Então, a sinopse é essa, mega simples, não traz muita informação pra gente em relação ao que vai ter nesse filme, ou seja, ela não é tão explicativa, mas o filme em si é muito mais completo, muito mais complexo do que simplesmente essas palavras acabaram sendo trazidas pra gente. Sem contar que esse filme tem uma certa ligação em algumas histórias, na verdade em uma história específica, que é o arrombamento do cofre, que acontece lá em Army of the Dead e que traz totais respostas nesse filme de Army of Thieves, de Exército de Ladrões. Então, acaba que a ligação entre os filmes é exatamente toda a história que foi montada em relação aos cofres que termina lá em Army of the Dead. Mas vamos começar falando um pouco da produção desse filme. Porque o diretor Matthias, sei lá o quê, eu não vou falar o sobrenome dele, vou chamar ele de Matthias, tá, gente? Ele teve uma ideia muito revolucionária de linkar esses dois filmes e trazer essa produção de uma forma muito próxima do que foi o Army of the Dead. Então, todos aqueles efeitos, a própria direção de arte que esse filme acaba tendo, é muito ligada à mesma forma como foi feito lá no sucesso que já tinha sido lançado anteriormente. Então, toda aquela parte explicativa que a tela do filme acaba trazendo pra gente, acaba tendo o mesmo modelo nesse novo filme. Ou seja, é tudo muito bem bolado nessa produção, fora um orçamento muito bom para criar os efeitos especiais, principalmente quando a gente fala em relação aos cofres. O momento em que o Dieter está tentando abrir os cofres ali, que tem aquela ligação direta entre ele e a máquina, que faz com que você acaba entrando dentro das engrenagens, ou seja, uma produção, uma fotografia,
uma cenografia e efeitos especiais de primeira linha. Um outro ponto que também entra muito em relação a tanto a produção quanto ao enredo é usar essa parte explicativa que o Zack Snyder acaba usando em Army of the Dead. Então, nessa nova produção, a parte explicativa também acontece, que torna o filme um pouco lento nos primeiros 30, 40 minutos dele ali. Claro que não é um filme de Zack Snyder que leva quase 3 horas, mas um filme de 2 horas que tem as primeiras 30, 40 minutos muito lento, num ritmo devagar, que acaba indo aumentando com o decorrer da história. Ou seja, não tem total ação muito forte como foi Army of the Dead, mas tem muita história, muita interação e muita informação que vai te prender em relação a essa história. Ou seja, a parte informativa é mais gostosa de você querer estar por dentro dela. E aí, Exército de Ladrões acaba saindo na frente em relação ao filme de Zack Snyder. Mas é um filme também bem explicativo e que vai fazer com que você tenha que ter paciência de passar dessa primeira metade. Agora, um outro ponto que também difere bastante em relação ao filme de Zack Snyder, que geralmente Zack Snyder divide as produções dele em 3 partes, que é uma parte explicativa, uma parte de preparação para a ação e outra parte de ação. Nesse filme, a parte explicativa acaba ficando no começo, mas ele é dividido em 2 partes, que faz com que a parte final entre com toda a ação já logo depois da explicação. Não tem preparação. Toda a explicação te leva direto a essa ação e a emoção que o filme vai querer te trazer ali. Ou seja, já é um enredo mais preparado para não ter um tamanho muito grande dentro dessa produção, que vai também te prender um pouco mais nessa história, fazendo com que ela seja uma história mais aceitável para você. E são por todos esses pontos que Exército de Ladrões recebe uma avaliação 4 estrelas. Sim, um filme que vai te prender bastante, um filme que, se eu puder alterar a minha nota em Army of the Dead, eu aumentaria também a nota lá para 4 estrelas, para que os dois possam ficar bem equilibrados, já que eu tinha dado 3 estrelas para Army of the Dead, e realmente com essa conexão que funcionou sim, apesar de um filme ser bastante independente do outro, você pode assistir qualquer um na ordem que você desejar, já que são filmes independentes com histórias que se entrelaçam. Mas, se eu puder alterar a minha nota lá de Army of the Dead, por conta dessa conexão bem feita, vale a pena. E é um filme que precisa estar na sua lista, um filme 4 estrelas que realmente merece ser aplaudido. E além de ser um filme que vai estar na sua lista e você vai buscar assistir, por conta dessa ligação eu tenho certeza que você vai desligar Exército de Ladrões e vai querer assistir Army of the Dead, principalmente pela cena final, em que traz ali algumas ligações e algumas cenas do outro filme. Ou seja, vai te criar essa curiosidade de você voltar e entender partes que tinham sido simplesmente jogadas lá, mas que fazem total sentido quando um filme conecta com outro. Muito bem bolado. Lembrando que a gente também tem aqui no Séries em Série um vídeo que traz uma resenha muito completa também sobre Army of the Dead. Vai lá para você assistir, vou deixar o link aqui na descrição, chega lá, comenta com a gente o que você achou dessas interligações aí entre os 2 filmes, comenta aqui também nesse vídeo aqui tudo que você achou a respeito de Exército de Ladrões, como que foi essa ligação, ou seja, troca bastante com a gente aqui pra gente ter todas as informações a respeito desse filmaço que com certeza precisa fazer parte da sua lista. Não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo, que é muito importante para engajar esse vídeo, para trazer mais pessoas para aqui pro Séries em Série. Se inscreve aqui caso você não seja inscrito. A gente tá com uma meta muito arrojada de chegar a 5.000 inscritos. Pega esse vídeo, compartilhe com os seus amigos para que mais pessoas tenham acesso a dicas fáceis de você procurar dentro do seu streaming as melhores séries e os melhores filmes. Inclusive, um deles pode ser esse aqui, ó. Vai lá assistir, porque eu tenho certeza que você vai curtir bastante essa resenha e vai curtir bastante essa dica. E a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo. Fui!